Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade, às estupidezas e à pandemia. Alegrias! 2 trilhões de reais tem o Tesouro Nacional. Desse dinheiro estão tirando apenas 200 milhões para os pobres. Vejam. Para começar o nosso papo, a deputada Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil, reunida com demais deputados de oposição, estão tentando atenuar os conflitos armados entre Bolsonaro e os governadores dos estados. Por exemplo, o governador do Pará, Jader Barbalho, anuncia agora na web que Bolsonaro havia marcado uma entrevista coletiva com os governadores às 9 horas da manhã. E já era 1 hora da tarde e ele estava até então esperando. O conflito, a adversidade entre Bolsonaro e os governadores de estado, parecendo que os governadores querem tirar o poder dele governar e ele só pensa nele o tempo inteiro. Este conflito prejudica ainda mais o tratamento e a prevenção da pandemia do coronavírus. Porém, seguindo o raciocínio da deputada Jandira Fegali e dos deputados que com ela se reuniram, é ridícula a situação financeira que o governo destina para as camadas pobres da população. Até agora o que nós vimos claramente são medidas que ajudam principalmente a classe média alta e os ricos. A vantagem é que esse vírus não escolhe, é um vírus democrático. Ele não escolhe pobre ou rico neste momento. Aqui em Portugal morreu o presidente do Santander, o todo-poderoso presidente do Santander, morreu de coronavírus. Não adiantou gritar, eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu sou presidente do banco, eu demiti não sei quantos funcionários na minha vida, eu fiz muitas maracutais, eu fiz tudo isso, por favor, me poupe. O capeta levou do mesmo jeito. Mas há de chegar um momento que esse vírus vai se espalhar entre os pobres, sobretudo os pobres do Brasil. Porque as medidas necessárias, por exemplo, incluem: se uma pessoa apresenta sintomas leves, deve ser excluída, isolada, num dos cômodos da casa. Num dos cômodos da casa. Vocês imaginem 5 pessoas morando numa casa de 2 cômodos na comunidade. Onde é que você isola quem tem sintoma leve? Todo aquele pessoal vai ser infectado. Vocês imaginam uma comunidade dividindo parede e meia, telha-vã, mesma rua, ruas estreitas, ruelas, e alguém espirra. Toda aquela região vai ser infectada. Quando isso acontecer, quando afinal o coronavírus, nas próximas semanas, tomar de assalto a população pobre do Brasil, aí é que este 1% ou 10% de ricos, de alta classe média brasileira, vai entrar em pânico, porque terão que ficar confinados aos seus condomínios. E os altos muros e a vigilância, os vigilantes que são pobres, travestidos de terno e gravata, como exige a burguesia, não impedirão a propagação do vírus entre os ricos e a alta classe média. Ficarão confinados para evitar a quantidade de zumbis, de infectados que estarão andando em torno destes condomínios. Porque não se dá a devida atenção para a população pobre do Brasil. Fala-se em distribuir R$200 por mês aos empregados informais. Como será distribuído esses R$200? Quem dará esses R$200 a cada um? E a população cracuda, a população viciada em crack no meio da rua? Que providência está sendo tomada em relação a essas pessoas? Marginais da sociedade, mas viciados em crack. Vão morrer todos ou vão infectar mais ainda? E a população carcerária, penitenciária, naquele amontoado de 400 presos numa cela? Como fica isso? Até então, as medidas tomadas são paliativos para a elite brasileira. Como vão ficar os pobres do Brasil, não se sabe. O que se sabe é que meia dúzia de panacas em Valença, na Bahia, saíram para a rua dizendo: vamos infectar todo mundo, bolsonaristas. Ou então a moça lá de São Paulo, que fez um vídeo fumando, se fazendo de sexy, a própria presença da morte, e dizendo: eu infectei Mogi inteira. Oh, que gracinha. Aravacatá coquinhos. Quer dizer, no meio dessa confusão, sem nenhum apreço pela população pobre, a elite e setores bolsonaristas se vangloriam de que espalham vírus, de que estão ótimos,
de que isso é só uma gripezinha, como disse o presidente. E o presidente briga com os governadores do estado, e o filho do presidente briga com a China, e ele briga com todo mundo. Ele está pensando só no ego dele, no egoísmo dele. Está pensando em manter seu cargo. Está pensando apenas em ser o poder centralizador de um país que está se dissolvendo. E vai se dissolver mais ainda na sua economia. Paulo Guedes vai fazer o quê? Com a fuga dos investimentos estrangeiros no Brasil, na Bolsa de Valores sobretudo, a tendência é o real se desvalorizar mais ainda. E para fazer frente a isso, mete a mão nas reservas cambiais e torra para não deixar o dólar subir tanto. Mas eu tenho certeza que desses trilhões que tem no Tesouro Nacional, boa parte, bilhões, serão dados aos bancos, às financeiras, às indústrias, ao comércio, para sustentar exatamente os capitalistas. E os pobres que se explodam, como dizia o personagem justo veríssimo de Chico Anísio. Não se pode dar uma migalha de 200 milhões de reais distribuídos entre toda a população pobre e carente do Brasil. Se nós já somos 24 milhões entre desempregados e trabalhadores informais, durante essa crise e após essa crise, esse número poderá crescer para 40 milhões. Empresas fechando, empresas demitindo. É o caos que se avizinha e sem solução para o Brasil. O Brasil deixa de ser um atrativo de investimento financeiro a longo prazo. Não é só agora não, mesmo passada a pandemia, se passar, quando passar, não temos investimentos financeiros, não temos investimentos estrangeiros. Teremos uma inflação, teremos uma depressão e o povo que se exploda. O assunto é sério. O assunto é sério e é mais uma vez onde se pronuncia a luta de classes. A diferença, a desigualdade social fica mais clara do que nunca neste momento da pandemia. Como eu disse, a vantagem é que o vírus é democrático. Não poupa ricos nem pobres, vai atingir muito mais os pobres. Mas por tabela os pobres atingirão os ricos. E aí fica muito clara, muito exposta a desigualdade social do Brasil. É lamentável que vivamos num país onde os ricos querem ser cada vez mais ricos e mais gananciosos e joguem milhões na miséria, na exclusão, na opressão, no desemprego, na carência. Agora começarão a ter o troco. Lamentável isto. Triste Brasil. Ninguém solta a panela de ninguém. Um abraço.